pessoal, estamos aqui no podcast Cuidando do Boi. Meu nome é Luan Luz, sou acadêmico do curso de Medicina Veterinária do IFNMG Campos Salinas. Estamos aqui com o professor Antônio Filho para falar um pouco sobre os pontos críticos da pecuária de leite. Professor? Oi, tudo bem, Luan? Tudo bem, pessoal? Luan, é um prazer estar aqui hoje, receber você e tal, e ter esse bate-papo, né, tão importante sobre pecuária leiteira. Eu acho que é um assunto que deveria ser mais trabalhado, mais abordado, visto que a pecuária leiteira ela tem margens tão reduzidas. Mas antes de começar sobre o assunto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Antônio Eustáquio. Hoje eu ministro as disciplinas de nutrição animal e bovinocultura do Instituto Federal, né? Na realidade é do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal do Norte de Minas, e também hoje sou professor do quadro permanente da pós-graduação em Medicina Veterinária do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E então aí, Luan, pode começar as perguntas e a gente vai bater esse bate-papo aqui incrível aqui. É um prazer estar com você, beleza? Prazer é todo nosso, professor. Queria que você realmente falasse e comentasse sobre o que você acha importante na pecuária de leite, quais são os maiores erros, o que a gente está pecando aí. Ô Luan, hoje, assim, acho que o grande foco hoje, assim, é a gente estar preparando nossos alunos, principalmente vocês que estão prestes a formar, para atuarem de forma eficiente no mercado de trabalho. A grande maioria dos alunos hoje eles saem um pouco despreparados. Como assim, professor? Eles saem despreparados no sentido de sabe a técnica, muitas vezes como aumentar a produção, sabem fazer os ajustes, mas às vezes eles não têm batido nas dores do produtor. Qual é a principal dor do produtor hoje, Luan, na sua opinião? Bom, talvez o produtor seja a questão do lucro, talvez? Sim. Questão de produtividade? Principalmente a rentabilidade. Muitos pecuaristas de leite, né, eles conseguem ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade, mas às vezes, né, muitas vezes esse pecuarista ele não consegue ter o lucro que ele precisa, a rentabilidade que ele almeja. Isso de certas formas é frustrante. Então assim, hoje a gente tem trabalhado aqui com nossos alunos no Instituto Federal na seguinte vertente. Por exemplo, você daqui uns dias está formado, um profissional capacitado, aí você começa a atuar na cadeia produtiva do leite. Chegando na fazenda, qual que seria cheguei na fazenda hoje, qual que é o que você tinha que fazer, né, a dor, né, do pecuarista nesse caso, aumentar a sua rentabilidade. E como a maioria dos pecuaristas eles têm um potencial de investimento reduzido, ou muitas vezes eles já estão frustrados por investir tanto e não querem ter um investimento tão alto. Aí, na sua opinião, qual seria a chave para você estar entrando bem, atendendo a expectativa do pecuarista, sem ter que investir tanto? Bom, o correto assim seria alinhar o que a cadeia produtiva tem, tecnologias que o produtor pode inserir ali dentro da realidade dele, dentro do que ele pode fazer ali da propriedade dele. Perfeito. Um passo que hoje, assim, cada vez a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que atentar mais é a gestão do negócio pecuário. Hoje em dia nós e a grande maioria dos técnicos, eles focam tanto em produtividade, tanto em foca a rentabilidade, né? Que às vezes a gente esquece da rentabilidade. Então, quer produzir mais a qualquer custo, e não é assim. Se a gente não tiver uma rentabilidade, a gente desanima. Hoje, a primeira coisa que eu recomendo quando chego, né, na fazenda de pecuária de leite é o quê? Os números. Quais números, professor? Por exemplo, quantas vacas que você tem nessa situação aqui? A gente vai simular aqui para facilitar. Sim. 100 vacas, né? Porque eu sei um número padrão para facilitar o raciocínio. Tem 100 vacas? Ótimo. Dessas vacas, quem é que paga as contas da fazenda? Quem é? O que? Vamos mudar a pergunta, não é quem é. O que paga as contas da fazenda, Luan? O leite. O leite. E quem produz o leite? As vacas. As vacas. Mas quais vacas? Todas as vacas?
Tem que ver se são todas as vacas que produzem, quais Sim. estão produtivas, quais não estão. O principal número, Luan, é eu saber quantas vacas em lactação que eu tenho no meu rebanho. E às vezes o técnico, o pecuarista nem sabe quantas vacas em lactação que ele tem. No máximo que ele tem é o quê? Eu tenho X vacas e aí tem algumas produzindo e outras não. Sabe o total de leite, mas não sabe. Então assim, hoje eu tenho que focar o quê? Diminuir custo operacional. Custo operacional é aquele custo relacionado a mão de obra, alimentação, energia, os gastos que não tem como eu reduzir. Então, primeiro ponto, que eu acho que assim, é o ponto mais crítico, mais importante, que todo pecuarista, que todo consultor tem que trabalhar, o quê? Esse número, vacas em lactação. Quantas vacas em lactação tem? Pronto. Como que eu devo chegar nesse número? Hoje eu vou ensinar para vocês como chegar no número de vacas em lactação ideal. Primeiro, me ajuda aí, viu, mano? Você que vai me ajudar. Qual que seria o período de lactação ideal? Ideal, o que a gente almeja? O período de lactação. Posso dizer 10 meses? Sim. 10 meses seria o ideal? Então, 10 meses no período de lactação. E qual que seria o intervalo de partos ideal? Entre um parto e outro? 13 meses? 12 meses? Aí é você que me fala, o pecuarista, cada fazenda tem uma realidade. Cada fazenda tem realidade. Eu não estou colocando. Você tem que adequar as técnicas à realidade. Se os seus animais são mais azeboados e tem um período de lactação menor de 10 meses, o número de vagas em lactação fica alterado. Eu vou explicar agora. Da mesma forma, também o intervalo de parto. O ideal é você buscar 12 meses. Seria um parto por ano. Sim. É um pouco apertado. Seria perfeito, né? Período de lactação 10 meses, 60 dias de descanso e um intervalo de parto de um ano. Aí ficava perfeito. Isso aí seria o sonho. Mas vamos fazer primeiro buscando a perfeição. Se eu tenho, então, nesse exemplo aqui, eu tenho 10 meses de lactação. Pega a calculadora aí, Luan. Me ajuda aí. 10 meses de lactação dividido por 12 meses, que é o intervalo de parto, dá quanto? 0,83. Multiplica por 100. 83,33. Arredonda aí, 83% das minhas vacas devem estar em lactação nessa situação ideal. Com 100 vacas, então eu deveria ter 83 vacas lactantes. E isso não é a realidade. Qual que é a realidade? A realidade hoje, eu acredito que está em torno de 20%, 25%, 30%. Então a realidade está muito baixa. Está muito aquém do que a gente almeja. Mas nós, como técnicos, né, como profissionais, temos que trabalhar em cima desse número. Aí a gente vai traçar toda a nossa meta para aumentar isso. Porque quem paga a conta da fazenda, Luan? São as vacas produzindo leite. As vacas em lactação. Vamos fazer outro exemplo aí, você vai continuar me ajudando. Se eu tenho um intervalo de partos aí, um pouco menor, né? Vamos colocar aí 8 meses. Sim. E um intervalo... se eu tenho um intervalo, um período de lactação de 8 meses e um intervalo de partos aí um pouco maior, sim, às vezes eu sou um pouco menos eficiente, vamos colocar aí 13 meses, eu vou dividir o 8 meses, né, que é o período de lactação, dividido por 13, que é o intervalo entre partos, que é muito bom também o intervalo de partos de 13 meses, vezes 100. É o número de animais. Aí seria o número de animais de 61. vacas em lactação, perfeito. 61% Exatamente. dos animais seria a minha meta ideal nessa condição. Sim. Entendeu? Então, assim, nesse exemplo aí, onde eu perdi um pouquinho de eficiência, meu intervalo entre partos aumentou, meu período de lactação diminuiu, eu teria que ter 61% das minhas vacas lactantes. Porque muita gente deve estar se perguntando, por que, professor, não 100% das vacas em lactação? Desculpa. Por que não 100% das vacas de lactação? Então os animais de descarte? Não, nessa situação aqui não tem os animais de descarte. Porque, obrigatoriamente, as vacas elas precisam de um período de descanso, que seria o período de regeneração, recuperação e descanso da glândula mamária. Então, assim, se numa situação perfeita ela tem 10 meses de lactação, então ela precisa descansar ao menos 60 dias antes do parto, para que o aparelho
reprodutivo, o aparelho mamário dela se regenere, se recupere, eu minimize problemas futuros, como mastite, que nós sabemos hoje que a mastite é um dos principais fatores que altera, que está relacionado à produtividade e rentabilidade do nosso pecuarista. Professor, com relação assim a números, muita gente aí tem dúvida sobre a quantidade mínima de leite produzido por animal que compensa deixar dentro da propriedade. Existe esse número, existe esse parâmetro? Cara, isso aí é muito relativo, né? Quando eu entro nessa vertente, eu devo avaliar várias questões. Por exemplo, eu estou próximo a centros produtores de grãos, isso viabiliza para mim eu ter animais mais produtivos. Qual que é o clima da minha região? E quando eu estou falando isso aqui, eu agora relacionado ao clima, eu posso optar por animais mais produtivos, só que toda vez que eu aumento a produção do animal, automaticamente eu diminuo a rusticidade. Animais mais produtivos, eles são menos rústicos, eles são menos adaptados a condições climáticas, principalmente o calor. Nós estamos situados num país tropical, com algumas exceções, é lógico. Temos a situação também de sanidade, né? Nós sabemos que os animais mais taurinos, eles são menos resistentes a endo e ectoparasita, então isso é um problema. Mas em compensação eles são mais produtivos. Qual que é a minha realidade? É lógico que se eu tiver um animal que ele é mais produtivo, eu consigo diluir também meu operacional. Se eu tiver perto de centros produtores de grãos, eu consigo diminuir meu operacional, meu custo de produção. Então são situações que eu tenho que avaliar. Qual que é o tipo de terreno? Minha fazenda ela tem muito declive? Meu terreno é pedregoso? Por que, professor, você está perguntando isso, né? A verdade é o seguinte: nós sabemos que os animais zebuínos, eles têm um casco mais resistente. Dependendo do tipo de solo da minha fazenda, eu devo optar por animais com grau de sangue mais voltado para zebu. Infelizmente, esses animais mais voltados para zebu, eles são menos eficientes na produção de leite. Então, assim, eu não tenho um número exato, porque cada fazenda, cada propriedade tem uma relação, um número exato para isso. Então, eu sempre tenho que buscar esse intercepto, associar a minha capacidade de manejo desses animais, a realidade da minha fazenda e o custo de produção dos ingredientes, de compra de insumos, para eu ter a raça mais indicada para mim. Até as instalações minhas vão influenciar na escolha da minha raça. Por exemplo, se eu optar por uma instalação que tem espinha de peixe, aí eu tenho que usar automaticamente animais taurinos, porque eu não tenho acesso aos bezerros. Nós sabemos que animais zebuínos, eles precisam da presença do bezerro para a descida do leite. Ok? Sim. Eu acredito, Luan, se os técnicos, os pecuaristas, eles trabalharem esses pontos aí, associados à sanidade, manejo, nutrição, a gente consegue melhorar drasticamente a rentabilidade de fazenda. O que nós não podemos fazer, o quê? É ficar omisso com os números. Por quê? Muitas vezes a gente tem um número, mas a gente não consegue tomar a decisão exata. Se eu tenho um número de vacas baixo, vacas em lactação baixa, eu tenho que descobrir por que eu tenho esse número de vacas em lactação baixa. Qual que seria o problema? O que está acontecendo na minha fazenda? É nutrição inadequada? São vacas velhas? Esses animais estão sofrendo muito estresse calórico, estresse ambiental? O que está acontecendo? Isso aí eu vou fazendo esse diagnóstico e aí eu posso descartar a parte desse rebanho ou ajustar e dar condições para que esses animais eles entrem em lactação o mais rápido possível e fazer esse ajuste para que eu sempre chegue naquele número desejado dentro da minha realidade. Para se tornar rentável. Para se tornar rentável. Se eu não conseguir alcançar aquele número, eu posso colocar isso como o básico, minha premissa na fazenda, depois eu ir ajustando os outros pontos, eu não vou ter uma rentabilidade adequada dentro da pecuária leiteira. Porque um gargalo, Luan, que a gente tem na pecuária leiteira, que a gente produz, tem um custo de produção alto, só que a gente entrega o leite e só depois que a gente entrega o leite a gente vai saber quando a gente vai receber. Infelizmente a gente sofre isso muito ainda na pecuária de leite. Então os produtores, dentro de cada realidade, podem buscar alternativas, beneficiar, produzir leite, queijo,
eu acho que um caminho muito interessante para as fazendas leiteiras, principalmente os pequenos produtores, é buscar a união e a formação de cooperativas. Cooperativas, né? Beleza? Com certeza. Professor, já que você tocou aí nesse ponto da nutrição, você acha que a gente deve suplementar os animais? Quando suplementar? O que a gente deve fazer? Ótima pergunta. Perfeito. Eu ia passando batido nisso aí. Por exemplo, na pecuária de leite eu tenho que formar lotes. Lotes mais produtivos, lotes de média produção, lotes de alta produção, média produção, baixa produção e animais secos e por aí vai. Sim. Porque o animal ele deve consumir o suficiente para atender sua mantença, né? Energia de mantença e sua produção. Eu nunca posso mexer nisso, porque aí eu perco a eficiência. O que o pecuarista faz de maneira geral? Subir o preço dos insumos e vai diminuir a ração das vacas. Poxa, diminuir a ração das vacas, diminui o leite. Se diminuir o leite, diminui minha rentabilidade. Acabou. Então, assim, esse não é o ponto que eu devo bater. Eu devo ajustar e fornecer o alimento para o animal o mais próximo da necessidade dele, de acordo com a sua produção. Então, assim, a formação de lotes de alta, média e baixa produção me auxilia a direcionar a uma alimentação mais adequada para os animais. Sim. Porque não adianta investir somente na genética, no IATF, reprodução, e não investir na nutrição, né? É um ponto que deve ser repensado aí pelos produtores. Sim, a nutrição, ela é, como é que é? É uma premissa básica para que o animal ele consiga expressar o seu potencial genético, é o que a gente chama de expressão gênica. Sim. A expressão gênica ela só vai acontecer, né? Por exemplo, a expressão gênica do animal leiteiro é o quê? A produção de leite. A expressão gênica de um animal de leite só vai acontecer se tiver ambiente adequado, Sim. tiver sanidade adequada, nutrição adequada. Aí eu vou ter expressão gênica. Talvez o fator mais importante é eu escolher a genética adequada para a minha realidade, de acordo com o que foi comentado anteriormente, e garantir ambiente, sanidade e principalmente nutrição para que ocorra essa expressão gênica. Perfeito. Professor, com relação à equipe, deve ter se você acha que existe uma falta de profissionais qualificados no mercado, ou talvez, tipo assim, a equipe onera na produção de leite, na rentabilidade pecuarista, ou não tem nada a ver? O profissional, em qualquer área, ele tem que se pagar. O profissional ele não pode ser um curso para propriedade de leite, o profissional ele não pode ser um curso para uma indústria, ele tem que ser uma ferramenta que gere lucro. Então, assim, o profissional que ele está na propriedade, que ele está gerando lucro, ele vai, e ele tem que deixar bem claro isso, entendeu? Sim. Inclusive, na hora de traçar as metas, a gente tem muita clareza, porque eu tenho uma meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E às vezes o pecuarista ele fica ansioso. Então, assim, eu tenho que ter muita clareza para ele na hora de traçar essas metas, deixar bem claro. Essas aqui é de curto prazo, médio prazo e longo prazo, para não ter problema. Agora, essa questão aí, todo profissional ele tem que se pagar. Ele tem que se pagar. Sim. Ele tem que ter uma resposta para o pecuarista, senão realmente não vale a pena. Mas, infelizmente, acontece, né? Mas eu acho que tem profissional qualificado, mas os profissionais, de maneira geral, eles têm que ter um direcionamento, principalmente, Luan, com relação à gestão. Porque a gente, a técnica, isso aí de maneira geral, tem que saber, a técnica é o básico. Agora, a partir de gerenciamento dos números, gerenciamento do financeiro, a gente tem que trabalhar de forma mais acentuada, porque a rentabilidade na pecuária de leite é muito estreita. Muito apertada, né? Muito apertada. Muitas vezes os números são negligenciados, né? Sim, por conta de amor, dedicação, empolgação. Sim. O pecuarista ele tem muito disso e às vezes ele, não, mas eu quero. E muitas vezes a tomada de decisão, ontem mesmo a gente estava conversando com o Bem Grosso, né? Ele empolgado, querendo fazer. E é difícil você falar para um cara que está muito empolgado que ele deve frear um pouquinho naquele momento para acelerar em outro momento. Mas é esse o papel do consultor, é o papel do profissional. Direcionar e criar as melhores oportunidades para o cliente. Direcionar a tomada de decisão, né? O momento certo de tomar a decisão. Sim, lembrando que essa tomada de decisão deve ser sempre associada com o desejo e o objetivo do pecuarista. Eu não posso passar por cima disso não, beleza? Sim, professor. Gostaria de agradecer aqui
você, seu momento de fala, essa aula que você deu pra gente e principalmente o pessoal que está assistindo a gente, viu? Obrigado, Luan, é um prazer. Em breve a gente está aí de novo, né, com outros podcasts. Esse aqui é um trabalho da empresa Júnior, que a gente tem uma parceria muito forte, né? A empresa Júnior cuidando do boi, que hoje já oficializamos a criação, não é isso, Luan? Sim. O Luan, nosso presidente, eu sou coordenador da empresa Júnior, é um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado, até a próxima.